as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E aí, Jesus existiu? Na perspectiva acadêmica, científica, historiográfica, para você, Jesus existiu? Já vai deixando aqui nos comentários a sua resposta. Nós estaremos reagindo a um vídeo do Cortes do Lutz Podcast, um excelente podcast. Você tem que ir lá se inscrever tanto no Lutz Podcast quanto Corte do Lutz. Se inscreva nos dois canais. E nós estaremos assistindo a um corte em que o historiador Henrique Caldeira, do canal Estranha História, e também que tem o canal de Cortes Estranha História. Se inscreva lá também, excelentes canais. Ele estará respondendo a pergunta: Jesus existiu ou não? De fato, Jesus foi um personagem histórico? Temos evidências da existência de Jesus? Isto que nós estaremos comentando aqui hoje. Sim, eu também estarei comentando aqui, beleza? Então eu vou falar daqui, vocês vão comentar aqui no vídeo e eu prometo para vocês que eu vou falar exatamente o que nós já produzimos ao longo de 1000 vídeos aqui no canal. Lembrando que esta fase de reacts é uma nova fase aqui no canal. Nós temos mais de 1000 vídeos produzidos e literalmente centenas destes vídeos é acerca de Jesus, do Jesus histórico, ok? Olha, o método que eu desenvolvi para vocês estudarem esse tema, já ensinei para vocês aí, ó, diversas vezes, ó, já ensinei para vocês aí, ó, diversas vezes a maneira como vocês estudarem esse tema. Olha, esse quadrinho é meu, é autoral, tá bom? Jesus e o Novo Testamento. Como eu vou estudar as histórias de Jesus? Primeiro você começa pela tradição judaica, Yeshua HaNotzri, né? Alguns vão dizer Hanotzri, que também é Yeshua Ben Pandira. Estuda a parte histórica desses relatos, tirando a parte difamatória. Tem bons historiadores que investigaram estas tradições e remontaram o contexto daquela época, ali do século II, antes do Cristo bíblico, antes da Era Comum. Depois, como nós fizemos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, você vai comparar textos do Novo Testamento com textos dos manuscritos do Mar Morto. Você não sabia disso, não? Tá vendo aí? Ó, você tem que se inscrever no Verdades Ocultas da Bíblia e aprender mais sobre isso. Depois você vai comparar com as tradições do livro de Enoque, encontrado em aramaico, na caverna 4 de Qumran também, os apócrifos, deuterocanônicos e outras tradições. Depois você vai ter que ver as amálgamas históricas que existem ali. Joséfo, tem muita amálgama de Joséfo com o Novo Testamento. Sim, os escritores do Novo Testamento se utilizaram de trechos da obra de Flávio Joséfo para reconstruir alguns contextos, para remontar algumas histórias supostamente sendo do Cristo bíblico. Você também vai nos textos de Fílon de Alexandria, que foi o que nós fizemos aqui. Comparamos textos, tá bom? Suetônio, Plínio, beleza? Depois você vai para a patrística, você vai para as edições, adulterações, omissões, acréscimos e supressões, sabe de quem? Dos pais da igreja, porque eles mexeram muito no texto que nós chamamos, nos textos que nós, da coletânea de textos, melhor dizendo, que nós chamamos de Novo Testamento, e isso influenciou, meu amigo, isto influenciou a história deste Jesus. Então não adianta nós olharmos apenas por um viés, tem que ser um olhar multidisciplinar para entender o que aconteceu. E eu recomendo o livro do meu amigo José Alessandro Neves, Jesus Existiu? Leia o livro dele também. Então vamos lá, historiador Henrique Caldeira, dando ali sua opinião, dando seu parecer
sobre Jesus, o Jesus histórico. Vamos lá. O vídeo mais assistido do seu canal, e eu não assisti aquele vídeo de propósito pra saber aqui de você diretamente, é sobre se Jesus realmente existiu, né? O que eu sei sobre esse assunto, que eu já ouvi falar, é ver, tipo, debates do Pirula contra um outro cara. São essas coisas assim, que sei lá, de um lado alguém vai falar que não existiu, de outro lado alguém vai falar que não existiu sim e tudo mais. Na tua visão, cara, de historiador mesmo, o que a gente tem sobre isso, cara? Então, o Pirula é ateu, né? Mas eu acho que ele acredita que Jesus existiu. Eu tive com ele lá no podcast, né, do Vilela. Mas quais são as evidências de que Jesus existiu? Primeiro, Olha só. Ele começa dizendo, o historiador Henrique Caldeiro é um excelente historiador. Quais são as evidências de que Jesus existiu? Então é nisso que nós iremos pautar. Isso que eu vou pautar minha argumentação aqui também. Quais são as evidências? Vamos lá. dá assim, o estado da arte, assim, da acadêmico. Boa. A maior parte dos historiadores, disparado, que pesquisa esse tema, sejam ateus, cristãos, judeus, budistas, acreditam que Jesus foi uma pessoa histórica real. Isso não significa que eles concordem com o que é dito na Bíblia sobre Jesus, especificamente, ou o que tradições posteriores, sei lá, espíritas dizem sobre Jesus, a Umbanda diz sobre Jesus, e por aí vai, né? Uma coisa é saber se existiu uma pessoa chamada Jesus, que vinha ali mais ou menos de Nazaré, viveu na Judéia, foi executado pelos romanos. Isso é uma coisa que a gente pode fazer historicamente por certos métodos. Outra coisa é, essa pessoa fez milagres? Essa pessoa curou com o toque das mãos? Essa pessoa ressuscitou? Isso aí já não tem muito como provar, assim, né? Mas deixa eu tirar uma dúvida sobre isso. Antes de você continuar, desculpa te interromper, só pra eu não esquecer. Diga. Em documentos históricos, assim, eu não sei qual que é a forma que a galera usa pra estudar esse tema, mas arqueologia, documentos e tudo mais. Mas, enfim, documentos, assim, artefatos e coisas. O que a gente tem são os relatos da pessoa Jesus, que não teria poderes, ou a gente tem relatos também dos milagres, coisas do tipo? Os Ótima pergunta. Desculpa interromper aqui também. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ele vai responder, Henrique Caldeira, com certeza, mas eu vou antecipar aqui. Documentalmente, o que temos são apenas literaturas dos evangelhos e nada além disso. O que temos além não é da época que Jesus viveu e os próprios evangelhos não são da época em que Jesus viveu. Então esse ponto é muito importante para iniciar a discussão. Porque nós vamos ver o conflito de duas gerações de acadêmicos, exatamente. A academia, outrora, havia aceitado muito bem a existência de Jesus, porque Jesus é tão histórico quanto Buda, Siddhartha Gautama e Pitágoras, por exemplo. Nós não temos material da época em que os mesmos viveram, porque na época em que os mesmos viveram, eles não eram tão importantes assim. Podemos usar este argumento. Preste atenção no que eu estou dizendo. Podemos usar esse argumento. Mas da época em si que os mesmos viveram, nós não teremos nada. Nenhum artefato, nenhum documento, no caso do cristianismo, documento extra-bíblico. Nada. Não teremos nada. primeiros relatos são já com milagres e todo o resto, né? Com ressurreição, etc. A questão é a seguinte. Vamos para os documentos, então, que falam sobre a história de Jesus. Os mais antigos que a gente tem estão no Novo Testamento. Então, são textos cristãos. Não existe. E ainda poderá se dizer o seguinte, eu vou dar o play aqui, vocês vão ver, tocar aqui. E ainda poderá se dizer o seguinte, que nem seriam os evangelhos. Eu não assisti esse corte para trazer. Eu vi o título, trouxe aqui para cá, estou reagindo na espontaneidade. E ainda pode se dizer o seguinte, que os documentos mais antigos nem seriam os evangelhos. Eu estou me autocorrigindo aqui. Seriam as cartas paulinas. Só que o Jesus paulino, para quem é historiador de verdade, para quem exegeta de verdade, sem um viés, para quem é um acadêmico, o Jesus paulino é um, o Jesus dos evangelhos é outro.
Os ensinamentos do Evangelho, até de Paulo, em determinados aspectos, são e os ensinamentos do Evangelho de Jesus são outros. E eu já dei vários exemplos aqui no próprio Verdades Ocultas da Bíblia. Há, sim, algumas divergências. Então, isso é interessante de nós percebermos. Que o Henrique Caldeira ele pode falar isso. Ele pode falar, não, os mais antigos seriam as cartas paulinas. Pode ser que ele vai dizer isso aqui. Existia Novo Testamento quando os textos do Novo Testamento estavam surgindo. Novo Testamento é uma ideia de organização de textos que existiam antes de haver algo chamado Novo Testamento. Faz sentido? Uhum. Por exemplo, você pode ter vários livros, aí você compra uma estante, essa estante tem 20 lugares, você tem 100 livros, os meus preferidos são esse e aquele, você enche a estante, beleza. Mas esses livros já existiam antes da estante. O Novo Testamento é meio que uma estante. É uma coleção de livros que certos livros vão entrar, certos livros não vão entrar, por discussões que vão acontecer ao longo do tempo ali com os primeiros cristãos. Mas os textos mais antigos que a gente tem sobre Jesus, os mais antigos de todos, são as cartas de Paulo. Paulo é uma figura que viveu nos tempos de Jesus, mas não conheceu Jesus em vida. Ele se torna o principal apóstolo, assim, o principal difusor das ideias de Jesus, mas ele começa o seu ministério, né, ele começa a sua pregação depois que Jesus já morreu. Ele se converte já a partir da pregação de cristãos depois da morte de Jesus. Caramba. Mas aí você poderia falar assim, pô, mas o cara nem conheceu Jesus então, né? Então não é uma fonte muito firme. Ok. Mas Paulo cita discípulos de Jesus que viveram com Jesus como se ele convivesse com essas pessoas. Então ele fala assim, Pedro, né? Pedro é o líder dos apóstolos nos evangelhos. A gente não tem nenhum texto de Pedro. Existem duas cartas do Novo Testamento que são atribuídas a Pedro, que os historiadores desconfiam que na verdade não foi escrito por Pedro. Mas mesmo se tivessem sido, são posteriores às cartas de Paulo. Mas Pedro é uma figura que é considerada, em todos os textos que a gente tem sobre Jesus, é considerado o líder dos apóstolos. Seja tanto textos que estão no Novo Testamento quanto textos que estão fora. E Paulo fala assim, estive com Pedro em tal situação, conversamos de tal coisa, Pedro falou um negócio que eu não concordei. Aí você pensa assim, pô, será que Paulo está inventando? Se ele está inventando Jesus, ele está inventando Pedro também? E se ele está inventando Pedro, que é uma pessoa que viveu com Jesus, ele inventa essa pessoa e fala que discordava do líder dos apóstolos? Tipo assim, não faz muito sentido, né? Lembrando que isso ainda está no campo da argumentação e não da evidência, da concretude da evidência. E uma coisa que nós devemos ressaltar sobre as cartas paulinas, as ditas históricas, que nós temos as pseudo-paulinas dentro da própria Bíblia, como primeira epístola a Timóteo, ou primeira carta a Timóteo, não foi Paulo que escreveu, segunda carta a Timóteo, não foi Tito, não foi igualmente, Efésios não foi igualmente. Então nós temos segunda carta aos Tessalonicenses, que não foi seguramente Paulo que escreveu. Então nós temos Gálatas, Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses e Filemon, temos a certeza de que foi a mesma mão que escreveu e chamamos esta mesma mão de Paulo. Aliás, alguns historiadores, em critérios mais rigorosos ainda, vão dizer que apenas 3 cartas podem ser da mesma mão. Mas o que nós temos até o momento é que estas cartas que eu citei, Gálatas, Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Filipenses e Filemon. Estas cartas, e 1 Tessalonicenses, essas cartas são legitimamente de uma mesma mão. E esta mesma mão seria autoria paulina. Ok, excelente. Estamos de acordo com isso em determinado critério. Porém, nós não temos este material mesmo, do primeiro século. Nós fazemos análises do grego ali, koiné, da escrita que está naquela cópia, do contexto histórico, cultural, do assunto que ali está tratado, o contexto literário, e aí, a partir disto, nós dizemos que a carta é do primeiro século, porque o papiro material do primeiro século mesmo não existe.
Então isso é importante também ser citado e ser falado, ainda que sejam questões mais técnicas, é importante nós falarmos disso para o público entender por que esses assuntos são tão debatidos. Então, assim, é muito plausível que Paulo, de fato, estivesse falando a verdade a respeito de ter estado com Pedro, ter estado com João, com Tiago. Uhum. Tiago é um irmão de Jesus. Ele não é um dos discípulos, né? Tem um discípulo que é Tiago, mas é outro. Mas tem um Tiago, que é o da carta de Tiago, que ele é que ele é chamado de irmão de Jesus. Então, assim, será que o cara inventaria um irmão de um personagem fictício que estava vivendo na época ainda? Então, não parece fazer muito sentido o questionamento histórico de que existiu de fato um Jesus. Tá. A questão é o seguinte, aí depois, aí você pode falar assim, mas eu não quero esses textos porque isso é de cristãos, eu quero um texto de um não cristão, que vai ter menos viés. Primeiro que talvez ele tenha outro viés só, né? Ele talvez seja enviesado também, mas por outro lado. E a gente tem, por exemplo, um autor que é Plínio Jovem, que é um senador romano, que fala que estava perseguindo cristãos, isso ainda no primeiro século, na virada do primeiro para o segundo século, estava perseguindo cristãos. Ou seja, não é da época em que Jesus viveu. Não é. O fato de existir uma religião, uma seita, um movimento, não quer dizer que o líder daquele movimento teria existido. São duas coisas distintas. Você tinha o culto a Dionísio, não quer dizer que Dionísio existiu. Você tinha o culto a Serafes, não quer dizer que Serafes existiu. Serapis, não quer dizer que existiu. Então, a gente tem que ter esse olhar mais criterioso. Hoje, por exemplo, né, o que a gente tem de ponta no zoroastrismo, nas melhores pesquisas, é que Zoroastro seria até então um título e nem um nome próprio. Mas durante muito tempo nós acreditávamos que Zoroastro era um nome. E por isso existia muita dificuldade. A própria doutora Nora Elizabeth Boyce, grande expoente do zoroastrismo no mundo, ela datava o Zoroastro em épocas diferentes ao longo da sua vida acadêmica. Ela mudou a datação, porque ela ia achando uma inscrição, ia achando um templo, ia fazendo uma comparação, até que se entendeu que, na verdade, é muito plausível que Zoroastro fosse apenas o título do sumo sacerdote masdaísta. Então, o mago, né? O mago era o sacerdote persa. Então, esse seria o título desse cara. Que aí essa pessoa estaria sempre, né, saindo, entrando outra no lugar, nesse título, melhor dizendo, nessa pessoa. E aí nós teríamos sucessivos registros históricos ao longo de muitos tempos. Por isso, porque, na verdade, nós não estamos olhando uma pessoa, estamos olhando um título que era investido sobre aquele que estava no topo da religião masdaísta. Então, isso é muito interessante de nós observarmos. Então, ele vai falar aqui da carta de Plínio, por que os cristãos estavam sendo perseguidos, porque toda a religião que não era autorizada pelo Senado romano, toda seita, todo partido, todo Deus que não era autorizado pelo Senado, deveria se investigar aquela questão. Então, não era só os cristãos que, de fato, puderam ter sofrido uma perseguição, mas toda a religião não autorizada pelo Senado. Inclusive, nessa carta que ele vai citar, e você lê, é um culto de mistério. O cristianismo era um culto de mistério. Você lê a descrição do que ele está perseguindo, as duas escravas e a refeição noturna, se não me engano, e o hino matinal cantado ao nascer do sol. Quem é da área sabe que isso são ações de cultos de mistério. E ele não sabia muito bem como proceder nessa perseguição. Ele não sabia muito bem assim o que fazer com essas pessoas. Então ele mandou cartas para o imperador para ter orientações. E aí você tem essas cartas a gente tem até hoje. São as cartas de Plínio para o imperador. E nessa carta ele não fala de Jesus, porque Jesus já tinha morrido. Mas ele fala de pessoas que adoram um homem que morreu e que eles consideram quase que como um deus. Uhum. Então você vê que o deus desses tais de cristãos, ali já nos primeiros séculos, era considerado humano.
Ele era quase que como um Deus. Então, provavelmente existia um tal de Jesus mesmo, um tal de Cristo, que era a base o líder, né, desse movimento que essas pessoas seguiam. Então, é uma coisa bem antiga, né? Segundo Cara, isso é século ali. muito interessante, cara. Você tem Tácito depois também, que é outro autor que também fala. Você tem Flávio Josefo, você tem umas pistas ali, é um autor judeu do primeiro século. Tem pistas ali, que é um texto. Tácito, ele está tratando também pós-Jesus. E ele está repetindo a tradição que já existia ao seu tempo. Também não é da época de Jesus. Assim como o Suetônio está falando de um tal de Cresto e não de Cristo. E são todos estes relatos que são utilizados como argumento para falar de um Jesus histórico, não estão falando de um Jesus histórico. Ainda que um período curto, mas seria um tipo de anacronismo. Não estão falando de um Jesus histórico, em primeiro lugar, e está fora do tempo. Tácito está repetindo tradição que já existia corrente em sua época. Plínio está falando de um culto em nome de um semideus, ou um homem semidivino. Suetônio está falando de um Cresto. Então nós não estamos falando do Jesus dos evangelhos. E é isso que a geração atual, né, de historiadores que vem questionando o dogma estabelecido falam. É isso que até o José Alessandro ele bate na tecla. É isso que o Scania, do Multiversal Flaviano, e o Francis batem na tecla. E é isso que a galera não abre os olhos e não melhora até a pesquisa. Por isso que eu falo, para mim, a melhor obra sobre o tema é de José Alessandro Neves. Porque ele retrocede no tempo. A imagem projetiva dos literatos. Eu posso discordar na conclusão do José, mas é uma obra-prima o que ele fez. É uma obra-prima. Porque se você não volta ao tempo, se você não retrocede o relógio, se você não vai aos manuscritos do Mar Morto, e o José Alessandro é muito bom de hebraico e muito bom de aramaico, se você não faz esse retroceder, você não vai nunca ter a questão real. O que de fato gerou esses escritos do Novo Testamento, essas tradições messiânicas, essas tradições de Jesus. Isso é interessante. Para a evolução da própria pesquisa histórica, a gente ficar pegando relatos que estão à frente do tempo é problema. É igual Nazaré. Nazaré eu tenho que reconstruir Nazaré, porque Nazaré de fato não existia naquela época. Não era Nazaré. Eu tenho que reconstruir o cenário de um local que pode ter vindo dali um homem, do qual posteriormente chamamos aquele lugar de Nazaré. Texto mais disputado, porque esse texto certamente sofreu algumas interpolações, você adiciona, né, um texto posteriormente àquele documento, então é um pouco mais incerto, mas de qualquer forma é outra evidência. E aí a questão é o seguinte, aí você junta esses documentos todos e fala assim, não, mas eu não achei suficiente ainda. Eu quero, sei lá, uma coisa escrita pelas mãos de Jesus, ou quero, sei lá, um osso de Jesus, eu quero uma pegada de Jesus. A questão é que esse tipo de cobrança para a história antiga é totalmente fora da realidade. Nenhum personagem da história antiga, assim, ainda mais um Jesus, que é uma figura que era de pouquíssima importância quando viveu, pensando historicamente, não era um político, não era um líder que juntava gente demais. Não, ele estava na Judéia, ali uma Judéia e Galileia, meio que periferia ali do Império Romano, uma região desimportante do Império Romano. Por maior que esse movimento fosse no local, e não era muito grande no início, ele se torna depois, ainda assim ele seria irrelevante para o Império Romano. Ele vai ser... Exatamente. E eu já falei isso também até na igreja já, ensinando sobre essa questão, de que não era nada. Jesus era existindo ali no chamado século I, ele não teria relevância nenhuma. Existiam várias outras pessoas politicamente, historicamente, para a própria comunidade judaica infinitamente mais importante do que Jesus na época em que ele teria vivido, se nós colocarmos o marco ali como chamado ano zero da Era Comum.
Ele não era importante, ele não era uma grande personalidade, não era, não adianta. Na mente do religioso era, mas a verdade é que não era. O próprio Filo de Alexandria era muito mais importante, politicamente, até de ter discípulos, do que o próprio Cristo, a própria seita dos essênios em si, a própria figura do Cresto bondoso, mestre da justiça dos essênios, por exemplo, era muito mais relevante. Manaém, que tem paralelos até no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2, tenta encaixar Manaém ali no contexto do início do cristianismo. Existiam personalidades, Hillel, muito mais importantes e muito mais relevantes naquele período do judaísmo do segundo tempo do que o chamado Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, dos evangelhos. Então isso é muito interessante, dos quais nós temos diversos paralelos com a tradição judaica, do que outros mestres fizeram e com a própria tradição talmúdica. Muitos paralelos. E já falei aqui, o Talmud copia histórias do Novo Testamento, sim. Mas existem tradições que estão no Talmud acerca de alguns personagens que vão parar em Jesus também. Eu já falei isso aqui. Lembre-se, são mais de 1000 vídeos produzidos no canal. Nós abrimos esses textos aqui. Então isso é importante nós nos atermos a isso. Se tornar relevante quando ele incomodar em muitos lugares e lugares mais importantes, quando ele chegar a ser em Alexandria, quando ele ganha mais corpo em Antioquia, quando ele ganha corpo na cidade de Roma. Aí beleza, já tem gente preocupada com esse fenômeno. Aí você começa a registrar que esse fenômeno existe. Naquele inicinho não tem ninguém escrevendo sobre isso, porque era um negócio assim irrelevante. Perfeito. Né? Até onde as pessoas percebiam. Então, assim, para os critérios de história antiga, o que a gente tem sobre Jesus é mais do que suficiente para a gente falar com uma certa convicção que sim, Jesus existiu. Porque se você for aplicar um critério muito mais rigoroso do que esse, tipo assim, se você quiser a pegada Não dá de nem pra estudar Jesus, nada, você não vai ter praticamente. nada. E isso eu tenho que concordar, nesse sentido. Se aplicar um critério rigoroso, outras personalidades também que nós julgamos históricas não existirão mais. Mas isso não isenta de que nós devemos aplicar, sim, critérios mais rigorosos para entendermos o que era esse fenômeno na sua questão real e quem era esse personagem na sua questão real. Ok? Então, Jesus existiu ou não existiu na perspectiva historiográfica, com os critérios que nós temos estabelecidos até o momento, para a maioria dos historiadores existiu. Para parte dos historiadores não existiu. Para os cristãos, Jesus existiu, e o documento que registra esta existência são os próprios evangelhos. Os evangelhos são encarados como documentação. Apesar de sim ter narrativa fantástica, apesar sim de ter amálgamas textuais, apesar sim de ter cópias de outras tradições religiosas e sectárias da época e anterior, e até de fora contexto judaico, nós já mostrei isso aqui para vocês claramente, comparando literatura do cânone Pali, antes de Cristo, com literatura do Novo Testamento. Eu mostrei isso aqui, abrimos os textos e vimos que é o próprio, ali a análise do nascimento de Jesus, por Simeão, Lucas 2, e o nascimento de Siddhartha Gautama, analisado pelo ancião, esqueci o nome do ancião, mas de um ancião. Nós abrimos o texto aqui. Então nós temos muitas coisas que nós devemos levar em consideração e que só é possível se nós formos extremamente rigorosos. E dentro da tradição que está mais voltada a estes movimentos, o Jesus existiu, não foi aquilo que a gente pensa, foi algo diferente, dentro das tradições, das escolas iniciáticas, que guardam, desde os tempos imemoriais, questões de Jesus, por exemplo, vinculada aos essênios, isso já está na tradição rosacruciana desde sua gênese, né? A análise cabalística de diversas coisas de Jesus, que hoje muitas pessoas escrevem livro porque estão percebendo isso, já era sabido no meio rosacruciano, por exemplo, com obras publicadas por acadêmicos.
Porque a academia ela também segue o seu método, o seu rigor, e desenvolve a pesquisa de acordo com o seu interesse. Não quer dizer que antes disso, e hoje também, existam pessoas acadêmicas escrevendo sobre, analisando sobre, e tendo suas perspectivas próprias, com critérios sobre essa figura de Jesus, que foi um grande mestre, importante, se assim você entende que ele existiu, teve um marco histórico que somente foi percebido quando o movimento que a partir dele surge está lá na frente, que volta a dizer, muitas das respostas estão no livro do José Alessandro Neves. Jesus existiu, só que, como eu já falei, eu só discordo dele no final, na conclusão, não é nem no final, na conclusão. Porque, da minha perspectiva, existiu sim, mas foi antes do ano zero, foi antes de Cristo, e tem uma história muito sólida sobre ele, espalhada como um quebra-cabeça, que muita gente já juntou, com evidência, aí sim, documentação, e foi muito bem abraçada por diversas mentes, e que também é totalmente diferente dessa visão protestante e totalmente diferente da visão acadêmica. Mas ela é mais enraizada no que, de fato, os manuscritos do Marmoto dizem, o Talmud diz, o legítimo culto cristão, que é aquilo exatamente que nós veremos na carta de Plínio a Trajano. A culto cristão era aquilo ali, uma religião de mistério. É exatamente o que diz Clemente de Alexandria. É exatamente o que vai tentar explicar Epifânio de Salamina. Só que a reforma e a própria academia transformam em outra coisa que atende mais aos seus interesses. Essa é a verdade. Porque quando você lê o que está sendo dito, você percebe que tem alguma coisa que não está fechando. Eu estou olhando com uma lente própria. E não deixando aquelas tradições falarem por si só. Valeu, rapaziada? Essa semana é de muito conteúdo. Vambora, vamos pra cima. E aí? Concorda, discorda, existiu, não existiu? Vambora, o debate está aberto. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico. Se você não crê, não acredita em um Deus, tá tudo certo. Do fundo do meu coração, da minha alma, eu desejo a todos vocês, então, que a sorte e a fortuna lhes acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to